vai ficar bonito. Vai ficar bonito, né? Tenho acompanhado bastante os resultados dele. O Nofret é muito legal para cicatriz, viu? Você vai ver que a qualidade cicatricial assim. Chegou o dia, assim, tô feliz, ansiosa. Assim, eu sei que eu tô em boas mãos, a equipe do Dr. Ricardo é excelente, né? Então tô bem tranquila. Então, eu acho que a mastopexia, ela vai dar, assim, um up, né? O colo, é mais o colo que me incomodava. Então, assim, acho que vai ficar bem legal. Bons sonhos, fica com Deus, viu? Aperol. Aperol na Itália, então, né? Foca nisso que você vai sonhar com isso, tomando um Aperol na Itália.